Em 2016, pesquisadores da Universidade de Temple encontraram algo no Golfo do México que não deveria existir. A uma profundidade de 1.000 metros, no leito do oceano, havia um lago, não uma formação rochosa, não uma depressão geológica. Um lago real com margens definidas, ondas internas e uma superfície que refletia a luz das sondas como um espelho negro. Um dos pesquisadores disse, fora do protocolo, que parecia estar olhando para algo que pertencia a outro planeta. Eles chamaram o lugar de Jacuzzi da Desgraça. O nome não foi escolhido por acidente. A concentração de metano e sal dentro daquele lago é tão extrema que qualquer organismo que entra em colapso em questão de minutos. Camarões foram filmados, tocando a margem, sendo paralisados e sendo expelidos de volta para o oceano pelo movimento das ondas internas. Mas havia algo que os relatórios publicados não mencionaram. Havia algo se movendo dentro do lago. Você está ouvindo o arquivo 08. Frequência de acesso restrita. Para entender o que foi encontrado, é necessário entender o que aquele lago é. O Golfo do México possui em seu leito oceânico uma série de fissuras por onde escapam fluidos de dentro da crosta terrestre. Metano, sal, compostos que em condições normais se dissolvem na água do mar. Mas neste ponto específico, coordenadas 26 graus norte, 91 graus oeste, a concentração era tão alta que os fluidos não se dissolveram. Eles se acumularam, formaram uma camada separada, uma superfície líquida dentro de outra superfície líquida. A densidade do lago é 4 vezes maior que a da água ao redor. Isso cria uma barreira física quase sólida. Objetos afundam nele como se afundassem em mercúrio. A temperatura interna é significativamente mais alta que a do oceano circundante, daí o nome irônico que os pesquisadores deram. O que os relatórios publicados descreveram foi isso, um fenômeno geoquímico raro, mas explicável. O que os relatórios não publicados descreveram era diferente. Em outubro de 2016, 3 semanas após a descoberta oficial, uma segunda equipe foi enviada ao local com um ROV de geologia. O objetivo era coletar amostras do sedimento próximo à margem do lago. A câmera do ROV registrou algo que não estava presente nas imagens da primeira expedição. Na margem oposta do lago havia uma estrutura. A palavra estrutura é usada aqui com precisão deliberada. Não era uma formação rochosa, não era um acúmulo de sedimento. Era uma série de formas geométricas, cilíndricas, regularmente espaçadas, emergindo do leito oceânico na borda interior do lago. A altura estimada de cada forma era de aproximadamente 2 metros. O espaçamento entre elas era uniforme. O ROV foi direcionado para uma aproximação. A transmissão de vídeo continuou por 42 segundos. Depois disso, o sinal foi perdido. O ROV não retornou. O relatório oficial registrou a perda do equipamento como falha de propulsão em ambiente de alta densidade. Custo: $280 mil. Causa: acidente operacional. Não houve segunda tentativa de recuperação. Em novembro de 2023, uma equipe independente financiada por uma fundação privada sediada em Oslo enviou uma sonda autônoma de nova geração para as mesmas coordenadas. A sonda tinha autonomia de 72 horas e sistema de navegação por sonar. O objetivo declarado era mapear a topografia do fundo ao redor do lago. A sonda retornou em 48 horas. Os dados de sonar estavam corrompidos, mas o compartimento de amostras estava cheio. O compartimento de amostras da sonda estava projetado para coletar sedimento e fluido durante o mergulho. O protocolo é automático. A sonda aspira material à medida que navega. O que foi encontrado dentro do compartimento não era sedimento. A análise preliminar identificou tecido orgânico, material biológico de origem desconhecida. As células eram grandes, anormalmente grandes para qualquer organismo marinho catalogado. A estrutura interna era diferente de qualquer coisa no registro científico. Não havia núcleo celular reconhecível. Havia, no lugar, múltiplos pontos de alta densidade distribuídos de forma simétrica dentro de cada célula. O laboratório que recebeu as amostras era privado. Os resultados nunca foram publicados.
3 membros da equipe científica que analisaram o material pediram afastamento nos meses seguintes. 2 deles se recusaram a dar entrevistas. O terceiro concedeu uma a um podcast de ciência independente norueguês. Disse apenas uma coisa antes de encerrar a ligação. Disse que o material coletado apresentava sinais de atividade metabólica em um ambiente onde nada deveria estar vivo. O lago existe. As coordenadas são públicas. A descoberta de 2016 está documentada em artigos revisados por pares. O que não está documentado é o que acontece dentro dele. Mais de 80% do fundo dos oceanos da Terra permanece inexplorado, não por falta de interesse, não por falta de tecnologia. A tecnologia existe, as sondas existem, o dinheiro existe. O que falta é vontade de saber. Porque em algumas situações, os dados que retornam são piores do que nenhum dado. O Golfo do México continua lá. O lago continua lá. As estruturas, se ainda estão de pé, continuam lá. E em algum lugar num laboratório privado em Oslo, amostras de tecido orgânico de origem desconhecida estão sendo mantidas em armazenamento refrigerado. O código de acesso do arquivo é restrito. A razão do acesso restrito não é burocrática. É porque quem leu o relatório completo pediu que fosse restrito. Arquivo 08 encerrado. Próxima transmissão, quando autorizada.